Boa tarde a todos. É com muita alegria que aceitei o convite da professora Ildeli, de autoria da professora Ildelisa, né, Tinoco, reflete o comprometimento e o engajamento de pesquisadores de instituições de ensino que buscam, por meio de parcerias, divulgar e disseminar o conhecimento do mundo acadêmico e estendê-lo às comunidades. Como professora da Universidade de Iguaçu e doutoranda do programa de pós-graduação em cognição e linguagem, estendo os agradecimentos a essas instituições que vêm promovendo, por meio da inspiração da professora idealizadora deste projeto, que está sempre a nos brindar com um trabalho profícuo a buscar as interfaces com as ciências, educação, direito, medicina, ética, bioética, priorizando temáticas que proporcionam um olhar transdisciplinar das ciências e a transversalidade das questões que permeiam o cotidiano da vida acadêmica. E o Delisa, certa vez, eu disse em um dos eventos a sua sensibilidade em colocar valorizando os direitos globalmente reconhecidos. Hoje, há mais de 10 anos que estamos juntos nesse trabalho, eu reafirmo esta fala. É uma honra para mim participar extremamente relevantes no âmbito da bioética. Registro com muito carinho a presença aqui dos autores, dos organizadores deste livro, doutora Ildelisa Boixá Cabral, doutora Patrícia Damasceno, doutor Júnior, também a presença do doutor Isaías Soares, o prefaciador desta obra, e o doutor Francisco Colucci, o palestrante desta tarde. Também quero registrar aqui a presença de todos os colegas, né, que escreveram e deixaram seus legados nesta obra. Aos convidados que se fazem presentes, aos professores e estudantes. Então, assim, inicialmente, eu quero a palavra à nossa querida muitos sonhos, e um dia bem, né, como ela é sempre muito grata, e nós também, a Deus, em primeiro lugar, por tudo que a gente faz. Eu quero fazer aqui uma citação de Fernando Pessoa, quando ele diz que é resultado de um ela nos convida a nos entregarmos nessa empreitada com ela de produzir o conhecimento por onde passamos, né? E a gente confia, Ildelisa, naquele que, neste momento, nos fortalece e, assim, promoveu, né, de todas as formas, caminhos e meios para que pudéssemos estar aqui diante de tantos percalços que vivemos nessa tarde. Uma chuva muito forte em Itaperuna, uma internet que não funciona, a falta de energia, né? Então, assim, só ele mesmo para nos fortalecer. E eu passo Boa tarde a todos. Ildelisa? Boa tarde a todos. Eu imagino que a minha internet não esteja boa, a transmissão, porque eu estou tendo que usar uma internet alternativa, porque nós tivemos uma chuva de granizo há pouco, em Itaperuna, e nós estamos sem internet.
Então, a primeira coisa, né, que a professora Marlene falou, que sempre me deixa muito feliz, é reconhecer que a gente está sempre buscando conhecimento, buscando e ampliando essa busca, para que essa busca seja conjunta, de interesse de toda a sociedade, e não só da comunidade acadêmica, mas da sociedade. Agradecer ao professor João e à professora Patrícia pela parceria, né, muito obrigada por estarmos juntos nessa empreitada. Agradecer ao nosso prefaciador, doutor Isaías, que com muita alegria aceitou o nosso convite. Professor Francisco também, que está conosco nessa tarde, muito obrigada. Muito bom contar com pessoas do saber de vocês, que liberalmente, de forma tão bonita, se colocam aqui conosco para debater esse tema tão importante nessa hora. Então, nós agradecemos a professora Marlene, que está aqui conosco também. Não sei se a minha internet está cortando, como estava a dela, certamente está. Não? Tá bom? Que ótimo. Muito obrigada pelo feedback. Então, nosso grande sonho era realmente discutir a inseminação caseira, que é uma prática totalmente informal e feita por pessoas que não têm uma formação, que não conhecem nada a respeito de genética e que tem sido proclamada, utilizada e tem aumentado significativamente a disseminação. Então, nós estamos aqui para estudar, para colocar as nossas ponderações, as nossas reflexões, principalmente a respeito dos riscos. As vantagens nós todos sabemos. A vantagem é uma técnica econômica e simplificada, informal, mas para e passo com toda essa facilidade, nós temos muitos riscos em jogo. E esses riscos serão aqui hoje comentados e estaremos aqui refletindo essa grande questão da genética, do direito, da bioética nesse momento. Porque a bioética estuda não só o início da vida, mas também a finitude, todos os momentos da existência humana com dignidade. Então, tudo que foge à dignidade, foge ao objetivo da bioética, como foge também aos objetivos da medicina e do direito. Porque o fim último das ciências é tutelar, sem dúvida, a dignidade da pessoa humana. Então, fica aqui o nosso preâmbulo, somente para agradecer as pessoas que estão envolvidas, os autores que estiveram conosco, que confiaram de estarem conosco discutindo uma temática tão, ao mesmo tempo, inovadora e tão inquietadora também, que inquieta a todos nós. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa noite com muita alegria e com muita gratidão, né, a Deus e às pessoas que estão conosco. Talvez a professora Marlene, a internet tenha caído, então eu vou apresentar o nosso palestrante, o Dr. Francisco Colucci. Ele é pesquisador associado da UFRJ e da Universidade de Valência, na Espanha, professor titular de Biologia Celular e Desenvolvimento, Gene e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina de Campos, tem pós-graduação em Reprodução Humana. Ele é médico, né, da parte de Medicina Fetal e Genética pela Universidade de Valência, na Espanha, e diretor do Centro de Infertilidade e da Clínica Reprogenética. O professor Francisco está com a palavra. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, eu agradeço aos organizadores, à professora Udelane, ao professor João, a você, Patrícia, meu amigo Isaías, é sempre um prazer revê-lo. E estar aqui, aceitar esse convite, eu digo para vocês que foi muito fácil, porque, primeiro, o tema que é motivo, e a inseminação caseira é um tema que está na crista da onda hoje, é um procedimento que vem sendo difundido de uma forma muito intensa, e também associado a isso, eu falar de reprodução assistida, que é o que eu gosto de fazer, é sempre muito prazeroso. Eu vou começar compartilhando a tela com os senhores. Eu não sei se os senhores estão... Estão vendo os slides? Sim. Sim? Ótimo. Então, eu vou iniciar. Então, eu vou fazer breves considerações sobre as técnicas de reprodução assistida, que foi o que me solicitaram. Inicialmente, o meu interesse aqui é tentar passar para os senhores o que fundamenta a reprodução assistida, e tudo está baseado no início da concepção natural, dos eventos que envolvem a concepção natural. Então, eu vou fazer uma breve consideração sobre as 5 etapas que envolvem a concepção natural. Nós temos a inseminação, que é o depósito de sêmen na vagina. A segunda etapa é a capacitação, que é o transporte do sêmen da vagina até a trompa. Aí nós estamos vendo aí no filme à direita, esse momento aí é o da inseminação, o momento da ejaculação, depósito do sêmen da vagina. O espermatozoide, desafortunadamente, para nós homens, nós não temos o poder de qualificar os nossos espermatozoides. Esse processo é feito pelo trato reprodutor feminino, num processo que chama de capacitação, que, na verdade, é um processo de exclusão daqueles espermatozoides que não são mecanicamente, vamos dizer assim, fisicamente capazes de fertilizar um óvulo, capacitando aqueles que vão passando etapa por etapa, como nessa etapa que está mostrando agora no vídeo, pelo colo uterino, até chegar à cavidade uterina. Lá no fundo, nós vemos os 2 ósteos tubáricos, que são o poço de ouro do espermatozoide, porque ali é que vai se encontrar com o ovocito, que vai dar o processo, a terceira fase do nosso processo de concepção, que é a fertilização. O 4º processo acontece na trompa, demora mais ou menos de 5 a 7 dias, é o processo de clivagem associado ao desenvolvimento embrionário, para culminar com a última etapa, e mais importante, que é a etapa de implantação, já o embrião na fase de blastocito. Então, essas etapas compõem um processo natural. Essas etapas são obrigatoriamente, devem ser passadas por um processo de concepção, seja ele natural ou seja no ambiente artificial. Antes de entrar propriamente dito no que seria a técnica de reprodução assistida, eu queria fazer um breve comentário em relação aos exames que obrigatoriamente devem ser solicitados durante um processo pré-concepção. Esses exames são regulados e regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Existe uma RDC 72, que determina a obrigatoriedade desses exames, que são eles: os exames ginecológicos e urológicos de praxe, que devem ser solicitados a todo casal. Exames de sorologia são obrigatórios. O exame de cariotipo deve ser solicitado, e o exame da amostra seminal. Existe uma diferença entre espermograma e teste de capacitação, como o nome está mesmo sugerindo. O teste de capacitação é o exame que, normalmente, nós médicos, utilizamos na avaliação de processo reprodutivo. O espermograma ele vai dar a noção daquilo que seria depositado na vagina, aquele sêmen que seria inseminado. Quer dizer, é uma visão global, grosseira e não seletiva.
O teste de capacitação seria a segunda etapa do nosso processo, o processo de capacitação, feito de forma artificial dentro do laboratório. Apesar de ser um exame com preceito artificial, é um exame muito simples de fazer, mas o resultado é que vai nos direcionar entre uma técnica ou outra de reprodução assistida. A primeira técnica, falando da concepção, a primeira técnica e a mais simples dentro da reprodução assistida é a inseminação artificial. A inseminação artificial pode ser com sêmen homólogo ou sêmen doado, utilizando bancos de sêmen. Para a inseminação artificial, nós temos que ter alguns requisitos que são obrigatórios. Como nós vamos ultrapassar somente a primeira e a segunda etapa do processo natural de concepção, que é a inseminação e a capacitação, a fertilização vai acontecer dentro do organismo do aparelho reprodutor feminino. Portanto, as trompas têm que ser permeáveis e o sêmen tem que ter uma certa quantidade de qualidade de espermatozoide que permita que ele, por si só, faça a fertilização. Através do teste de capacitação, a gente considera um sêmen apto para a inseminação artificial, aquele que no teste de capacitação resulte em um quantitativo final entre 3 a 5 milhões de espermatozoides, ele está apto para o processo reprodutivo com inseminação artificial. Existem etapas que são obrigatórias no processo da inseminação e, às vezes, serão comuns com outras técnicas, como eu vou mostrar adiante, mas necessita de indução da ovulação com medicamentos, o trigger, que seria a luteinização do folículo através de drogas, com uso de medicamentos, e o preparo seminal. Esse preparo seminal é sincronizado após o trigger em 24 ou 48 horas. Na prática, seria: espera a mulher menstruar, inicia a indução da ovulação com os medicamentos indutores, acompanha com ultrassonografia e, uma vez com tamanho adequado, folículo de 18 a 20 milímetros, se usa o trigger, que é drogas similares ao LH ou o próprio LH recombinado, e 24 a 48 horas a paciente comparece à clínica, ao consultório, onde é feito o preparo seminal e a inseminação propriamente dita. Então, com a inseminação artificial, nós vamos ultrapassar a primeira e a segunda etapa natural. Não vamos ter o controle da fertilização, que vai acontecer dentro da trompa, tampouco da etapa da clivície. Mostra o preparo seminal, né, na forma natural, aí o exame de espermograma, aí já o processo de capacitação em laboratório, esse sêmen é levado em laboratório, é passado por um processo de lavagem e processamento seminal. E o pãozinho? É feita uma contagem prévia dos espermatozoides. Carol falou que não gostou, que ficou duro. Esse sêmen é quantificado, depois ele é processado, colocado em incubadora, para que isso aconteça a seleção dos espermatozoides, aí mostrando como faz o controle ovulatório da paciente, com ultrassonografia, contando os folículos. O interessante é que na inseminação, o médico tem que tomar cuidado, que como a fertilização vai acontecer dentro do corpo da mulher, nós não temos o controle de número de óvulos que vão ser fertilizados. Tem que colocar o quê? Então, até dois folículos é aceitável fazer a inseminação. Acima de 3 folículos, como o risco de fertilização múltipla é muito grande, sal, não. O processo deve ser cancelado. É porque o pão italiano ele fica com a... Aí, seguindo o processo, a inseminação artificial ela é feita em consultório, no exame ginecológico normal, é passado um espéculo vaginal, esse sêmen é carregado num catéter, é introduzido próximo ao ósseo tubário e é colocado
e é liberado para que ocorra a fertilização de forma natural na trompa da paciente. Quer dizer, encurta o caminho do espermatozoide até a trompa. Esse é o processo da inseminação artificial, e esse processo no sêmen pode ser com sêmen doado ou pode ser com sêmen do próprio paciente. Bom, essas etapas que são comuns, eu vou fazer uma consideração bem rápida aqui sobre a indução da ovulação e o trigger. Na verdade, a indução da ovulação, ela é a parte mais artificial de um processo reprodutivo. Ele promove um crescimento assincrônico dos folículos. O que é o crescimento assincrônico? Nós vamos ter folículos em várias etapas de desenvolvimento. Quer dizer, normalmente, num ciclo normal, nós vamos ter um folículo só que vai ser o dominante, e no estímulo nós vamos ter vários folículos. Quer dizer, por isso há o risco de uma gestação múltipla na inseminação. O risco da gestação múltipla na inseminação ele é infinitamente maior do que na fertilização in vitro, porque nós não conseguimos controlar o número de folículos que vão ser rompidos, que vão culminar com a ovulação, através do trigger. Então, aí tem um ovário, por exemplo, mostrando folículos em várias etapas de desenvolvimento, que caracteriza aquele GIF que eu mostrei anteriormente. As outras etapas, que eu vou mostrar aqui, assinalar aqui, a aspiração folicular, desenvolvimento embrionário e transferência embrionária, são etapas que são particulares da fertilização in vitro. Como o nome está dizendo, é o processo de fertilização. Em vez de acontecer na trompa, vai acontecer no ambiente artificial. Para a fertilização in vitro e as suas variações, eu não posso deixar que a paciente ovule, porque senão ela vai eliminar o ovocito para dentro do aparelho reprodutor e eu vou perder esse ovocito. Então, eu tenho que aspirá-lo antes de que ocorra a ovulação. Esse é o grande detalhe e uma diferença crucial entre a inseminação e a fertilização. A etapa da aspiração folicular tem que ser muito bem calculada. Eu vou falar de uma fertilização, um tipo de fertilização que pode ser novo para os senhores, mas é uma fertilização que foi desenvolvida aqui no Hospital Escola Álvaro Alvim, no Centro de Infertilidade. Daqui nasceu o primeiro bebê brasileiro com essa técnica, esse dispositivo pequeno, chamado INVO. Nesse dispositivo são colocados os gametas masculino e feminino, o espermatozoide e os ovocitos. Eles são colocados, lacrados nesse dispositivo, preso pelo diafragma e são introduzidos na vagina da paciente, e a paciente vai para casa como uma incubadora natural. As condições de cultivo da vagina e da trompa são similares, tanto em concentração de oxigênio, de CO2, e mantêm uma temperatura constante, é uma condição ideal de cultivo. Em compensação, toda a clivagem a gente não consegue acompanhar em função do dispositivo estar dentro do ambiente natural. Essa técnica de fertilização, ela já foi reconhecida pela Anvisa, já foi capa de revistas importantes aí dentro da área, e o grande senão dessa técnica, ela é uma técnica intermediária entre a inseminação e a fertilização convencional. Ela não substitui de forma alguma a fertilização convencional, mas pode ajudar muito os pacientes que não precisam da fertilização, têm uma característica, umas sintomas que encaixam na inseminação, mas necessitam de uma chance de sucesso um pouco maior. A chance de sucesso na inseminação gira em torno de 18%, e na fertilização in vitro em torno de 40%. Com o INVO, a gente consegue chegar aos 40%, mas sem o custo financeiro de uma fertilização in vitro convencional. Quer dizer, é mais barata que a fertilização in vitro e um pouco mais custosa que a inseminação. Ela preenche uma lacuna, até do ponto de vista social, muito interessante para facilitar o acesso à reprodução assistida. Então, o problema-chave aí é a impossibilidade de acompanhar a clivagem, coisa que a gente pode fazer de forma bem fácil com a fertilização convencional.
Eu vou falar agora da fertilização in vitro convencional, a FIV, como todos conhecem. A fertilização é mais ou menos como o INVO, a exceção é que a clivagem ela é acompanhada em laboratório, então aqui os óvulos são retirados, os espermatozoides capacitados são colocados em conjunto no ambiente artificial de uma incubadora em laboratório. Daí vem o nome fertilização in vitro. Ao mesmo tempo, eu vou acompanhar todo o processo de clivagem, né, de divisão, dia após dia, desse embrião até o momento da implantação no útero. Aqui à direita, mostrando o procedimento de aspiração de óvulos. Vejam aqui que os folículos ainda estão preenchidos com líquido folicular, quer dizer, a ovulação não pode ter acontecido, eu tenho que retirá-los antes da ovulação. Esse líquido é levado ao laboratório, o embriologista faz a captura dos ovocitos, separa, para colocar em contato com os espermatozoides. Tá? Então, é um procedimento guiado por ultrassonografia, delicado. Quanto menos sangue tiver, melhor para o gameta feminino, porque o sangue é tóxico para o gameta, então depende muito da habilidade de quem está manipulando os equipamentos na hora de fazer a aspiração. Logo em seguida, esse vídeo, na sequência, vai ter um vídeo mostrando a transferência do embrião aqui. Aqui, essa área mais escura é a bexiga, essa área branquinha aqui é o catéter de transferência, o útero é essa área mais cinza. Os embriões passam por um fino catéter dentro desse guia e são depositados no fundo do útero, transferindo o embrião, como está mostrando aqui, essa área mais refringente, mais branquinha, que é onde o embriologista marca com ar para que o médico saiba exatamente onde os embriões foram implantados no momento da transferência. Esse é o acompanhamento da clivagem por time-lapse. Aqui um ovocito já todo desnudado, com o corpúsculo polar. É um metafase 2, um ovocito em metafase 2. Aqui a imagem acelerada, né, em time-lapse. Aqui a fertilização, o segundo corpúsculo polar. Aqui o cone de fertilização, ele vai terminar a meiose, vai iniciar a mitose e logo em seguida os dois pronúcleos, masculino e feminino, vão se fundir e ele passa para o processo de mitose e a gente já começa a acompanhar as clivagens sucessivas que vão acontecer dentro do laboratório. Aqui à direita é um caso com 16 ovocitos de uma mesma paciente, acompanhado em time-lapse até o 6º dia, mostrando que os embriões se comportam de maneira individual e totalmente independente, né, até o momento da implantação, cada um numa fase de desenvolvimento diferente, com eficiência completamente diferente. A fertilização está indicada onde? Óbvio, a grande indicação da fertilização in vitro são aquelas mulheres, como também do INVO, que têm obstrução nas trompas, né? Esse é o carro-chefe. Esse foi o motivo principal da fertilização in vitro. Os casos com fator masculino moderado. O que seria o fator masculino moderado? Aqueles homens que lá naquele exame primário tinha entre 1 e 3 milhões de espermatozoides. Esse quantitativo de espermatozoide não permite uma inseminação. Então, ele tem que passar por uma técnica de fertilização, ou a fertilização, ou o INVO, dependendo do caso. Casos de endometriose, onde a necessidade de acompanhar a clivagem do embrião é imperiosa pela deficiência da qualidade dos óvulos nessa doença, como também é o mesmo caso de mulheres com idade avançada ou com baixa reserva ovariana. A fertilização in vitro é mais indicada, apesar de ser um ambiente artificial, mas o benefício de acompanhar dia após dia é muito maior do que o malefício de um ambiente artificial. Ou então, em pacientes que têm falhas em tratamentos anteriores com inseminação artificial. Seguindo, a próxima técnica de reprodução assistida é o ICSI, que seria microinjeção intracitoplasmática de espermatozoides. Perdão. A diferença do ICSI para a fertilização convencional
está justamente na fertilização. Na fertilização in vitro, o espermatozoide entra por sua conta própria, ele fertiliza o óvulo por suas forças próprias. Aqui, no ICSI, o espermatozoide é colocado de forma ativa, como está mostrando aqui, o espermatozoide na ponta da agulha de injeção, ele é colocado ativamente dentro do citoplasma do ovocito, fertilizando e ultrapassando mais uma pequena etapa natural aqui da fertilização. Ele é colocado no citoplasma e depois já é enviado diretamente para cultivo. Essa técnica ela foi proposta para tratar os casos, principalmente, de fator masculino grave. O que seriam os fatores masculinos graves? Aqueles casos onde, naquele teste de capacitação, os pacientes apresentassem menos de 1 milhão de espermatozoides no final do teste. Então, esses pacientes não teriam sucesso na fertilização em função do quantitativo e qualitativo dos espermatozoides. Então, a microinjeção, na década de 90, veio para suprir essa lacuna que existia da fertilização in vitro. Acontece que hoje, devido à formação que nós temos hoje dos embriologistas, da biologia, fica muito mais fácil para o embriologista ele usar essa técnica do que propriamente a fertilização in vitro, que necessita de um conhecimento um pouco maior para quantificar o óvulo, qualificar o óvulo, ver em que fase da meiose ele está, se ele pode ser inseminado ou não. Aqui no ICSI fica muito fácil, ele mesmo limpa o ovocito e ele vai ver se o ovocito está em metafase 2, como esse aqui, com corpúsculo polar, e vai saber se ele pode ser fertilizado ou não. Isso hoje leva aos dados no Brasil, por exemplo, 99% dos tratamentos de reprodução assistida hoje são feitos com essa técnica. Infelizmente, no meu modo de entender, e são poucos os serviços que usam ainda a fertilização in vitro ou têm um profissional capacitado para isso. Observem que em todos os tratamentos, a implantação, nós não temos controle sobre a implantação. Aqui o time-lapse da fertilização até o 6º dia, passando pela fase de 4 células, 8 células, para 16 células, 32, mais ou menos, no 3º dia. No 4º dia, a fase de mórula. Aqui, já formada a mórula. E, em seguida, no 5º dia, começa o blastocisto inicial, para depois ir expandido, até acontecer o hatching no 6º, 7º dia. Aqui já diferenciado, no 4º dia, o genoma já estabelecido, aqui já iniciando as fases de diferenciação das células, aqui o embrioblasto e o trofoectoderma. Esta fase de acompanhamento da clivagem é o que dá o nome à nossa reprodução assistida. Literalmente, o que nós fazemos em laboratório é assistir o processo natural dentro de uns padrões pré-determinados de normalidade, digamos assim. Tá? Então, por isso que o nome é reprodução assistida, não que se manipule, mas simplesmente porque se assiste todo o processo. A clivagem, acontecendo dentro desse padrão normal, vai dar a parte de sucesso, a taxa de sucesso em reprodução assistida, que gira em torno, em média, de 40% na espécie humana. Variável aí de acordo com a idade. A implantação, esse é o grande objetivo da ciência hoje, é desvendar os mistérios da implantação embrionária. E, por fim, eu vou fazer aqui algumas considerações regulatórias referente à resolução número 2320 desse ano, de setembro, foi publicado agora no Diário da União, no dia 20 de setembro, e diz algumas coisas aqui que os senhores me permitem ler para considerar. Não há limite para o número de embriões produzidos nos laboratórios e os excedentes devem ser obrigatoriamente congelados. O congelamento dos excedentes já era sabido, agora os embriões produzidos não têm limite, isso porque numa resolução de 2021 limitava o número de embriões produzidos no laboratório no máximo de 8, em 2022 agora isso caiu.
não há autorização mais não há necessidade de autorização judicial para descarte de embrião, que foi uma coisa determinada em 2021 e que também foi abolida agora em 2022. Não há mais necessidade de manter os embriões congelados por até 3 anos, como diz, isso vai em contraposto ao que diz a Lei de Biossegurança de 2005. Isso são alguns contrassensos que existem entre as resoluções deontológicas, como o Conselho Federal de Medicina, e aquilo que está previsto na lei, né? Isso é em função de não existir uma lei específica que trata a reprodução assistida no nosso país. É uma lacuna importante que está aberta aí há muito tempo no nosso ambiente. Está liberado o laudo de teste genético e informar o sexo dos embriões, que isso foi abolido também em 2021 e liberado agora. O útero de substituição até parente de 4º grau abre explicitamente a possibilidade que não seja necessário pessoa da família, que antes isso existia, mas não estava explícito. Agora está explicitamente referido nessa resolução que não necessariamente tem que ser uma pessoa da família. Caso não haja dentro desse ciclo, pode ser uma pessoa que não seja da família. A resolução explicita que doação de gametas somente pode ser realizada a partir da maioridade civil, permanecendo o limite de 37 anos para as mulheres e 45 para o homem. O cedente temporário de útero não pode ser doadora de óvulos ou embriões, quer dizer, não pode fazer as dupla função, doar o óvulo e ser o útero de substituição. Exceções ao limite da idade feminina são possíveis nos casos de doação de ovocitos e embriões previamente congelados, ou em caso de doação entre familiares até 4º grau, desde que as receptoras sejam devidamente esclarecidas sobre o risco que envolve a prole. Considerando o número significativo de decisões judiciais favoráveis à doação de gametas entre irmãs, o Conselho Federal mantém a determinação do anonimato entre doador e receptor, mas abre exceção à doação de gametas ou embriões por parentes de um dos parceiros até 4º grau, desde que não incorra em consanguinidade. Na utilização de bancos, a seleção de gametas ou embriões é de responsabilidade do usuário em respeito à autonomia e formação da sua família. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu fiz uma solicitação de sêmen para o banco e agora, em função dessa nova resolução, eles exigem um laudo médico dizendo a necessidade do uso daquele sêmen e para quem está sendo encaminhado o sêmen. Isso tem que ser assinado pelo médico num laudo à parte, a documentação apresentada. Embriões e idade. O Conselho Federal mantém a limitação do número de embriões a serem transferidos, de acordo com a idade da mulher, agora até 37 anos, 2 embriões, acima de 37, até 3 embriões. Em caso de embriões que foi estudado cromossomialmente, os normais, no máximo 2 embriões euploides somente podem ser transferidos para o útero. A resolução manteve a idade máxima das pacientes para reprodução assistida de 50 anos, mas permite exceções desde que haja o respaldo médico de várias especialidades, comprovando a rigidez da paciente e a não interferência da gestação no eventual condição de saúde dela futura. Bom, são essas as considerações aí que eu queria passar para vocês. Eu espero que eu tenha atendido o objetivo que vocês esperavam. Aí, mostrando a nossa Faculdade de Medicina, o Hospital Escola Álvaro Alvim, onde o laboratório está instalado, e a nossa equipe lá do Serviço de Reprodução e do Centro de Fertilidade. Eu agradeço mais uma vez a vocês e fico à disposição para qualquer questionamento. Gostaria de agradecer a presença do professor Colucci pela excelente explanação. Eu vou dar continuidade agora, chamando as pessoas da mesa, e eu vou pedir que, ao eu chamar, que cada um se apresente antes da gente tecer os nossos comentários. E enquanto a professora Edelisa não volta, devido a problemas na internet,
Eu vou começar fazendo essa explanação, agradecendo primeiro o convite. Foi realmente uma honra participar desse projeto e com o principal objetivo de difundir esse conhecimento sobre o tema de autoassimilação caseira. Porque, com o passar do tempo, o número de adeptos ela está crescendo. Para vocês terem uma ideia, existe no WhatsApp vários grupos, várias comunidades, e que chegam a números bem significativos. Por exemplo, hoje mesmo eu estava olhando no Facebook e olhei um banco falando comunidades com 39 mil membros de tentantes e doadores de sêmen. Tentantes são aquelas mulheres que estão tentando engravidar, e o termo doadores são os homens que doam esse sêmen, e, na verdade, hoje nós temos verdadeiros bancos de sêmen online. E o mais interessante é que, inicialmente, existiam apenas bancos nacionais. Agora, eles já estão categorizados. Por exemplo, tem categorias por regiões, Noroeste, Nordeste, testantes depois dos 30 anos, depois dos 35 anos, e isso aumenta, ao meu ver, o risco ainda mais, em especial a parte de consanguinidade, que o doutor Isaías com certeza vai explanar para a gente. Então, essa obra, ela teve como objetivo abordar aspectos jurídicos, éticos, técnicos e biológicos. Me coube, né, junto com a equipe da parte de saúde, a gente abordou em especial, dando ênfase na parte das técnicas, comparando a que o doutor Colucci acabou de falar com o que seria essa autoinseminação caseira, assim como a parte de infecção, causas genéticas e as determinações de origem dessa infertilidade. Primeiro, em que consiste essa técnica em si, de uma maneira bem simplista, digamos assim. Primeiro, o sêmen do doador, né? Ele vai ser coletado em um recipiente. Então, esse doador, vale a pena frisar que ele é escolhido nesses bancos virtuais, né? Existem grupos no WhatsApp, existem grupos no Instagram oferecendo esse tipo de material biológico, digamos assim. Esse material, então, ele é colhido no ambiente doméstico ou em algum hotel, e ele é injetado na receptora com auxílio de seringa, de catéter na cavidade vaginal, de forma a ficar mais próximo possível ao colo do útero. Isso sem assistência alguma de um profissional de saúde. Então, diante disso, é eminente os riscos que isso pode acarretar, tanto para a saúde da mulher, quanto para a saúde do bebê. Então, nesse livro, nós abordamos, por exemplo, as possíveis lesões inerentes à própria técnica, as infecções, que podem ser, a princípio, até mesmo infecções do próprio ambiente, né? Infecções bacterianas, infecções fúngicas, sem falar das possíveis infecções causadas pelo material que está sendo transferido, o próprio sêmen, já que não existe um padrão de qualidade, não existe uma obrigatoriedade, né, de se determinar as características, vou chamar aqui de qualidade, entre aspas, desse sêmen, que, se infectado, pode causar a infecção ou por transmissão horizontal ou vertical, causando prejuízos, né, tanto à mãe quanto ao filho, respectivamente. Então, dependendo dos tipos de infecção que também foram abordadas no livro, a sífilis, HIV, hepatite B, C, citomegalovírus, nós podemos ter diferentes complicações, como aborto espontâneo, parto prematura, microcefalias e diversas malformações congênitas. Então, o quesito infecção, ele foi bastante abordado na nossa obra. Uma outra questão que foi extremamente discutida foi a questão genética.
o desconhecido. Imagina só, a partir do momento que você seleciona alguém pela internet, digamos assim, você tem um desconhecimento completo da carga genética dele. Isso faz com que haja a família, a receptora, assim como a sua família, fique vulnerável, por exemplo, geneticamente falando, né, a possíveis comorbidades e mutações gênicas que podem ser expressas na prole. Lembrando que quando a gente fala de herança, a gente fala de herança cromossômica, gênica e epigenética. E isso tudo é desconhecido para essa família que está recebendo esse sêmen. Por exemplo, na herança cromossômica, a gente sabe que determinadas alterações na estrutura dos cromossomos, por exemplo, alguns tipos de translocação, vão favorecer a algumas alterações cromossômicas na prole. Estudos mostram também que mutações genéticas, aí no caso seria a sequência dos genes, elas podem também ser transmitidas. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fator consanguinidade. Consanguinidade, ela, dentre as principais riscos, seria o que a gente chama de homozigose de recessivos, ou seja, um gene defeituoso com alguma mutação indesejável, por exemplo, nesse caso, proveniente do pai e proveniente da mãe. Então, a gente tem, por exemplo, fibrose cística, fenilcetonúria, uma série de patologias relacionadas à consanguinidade. E o que acontece? No início da minha fala, eu disse para vocês que esses grupos de WhatsApp, agora eles estão regionalizados, justamente para diminuir esse custo com o transporte, com o deslocamento desse doador, o que aumenta as chances de ligações consanguíneas no futuro, tá? Inclusive, esse tema é tão importante que um Código Federal de Medicina, em 2021, mostrou a sua preocupação com a consanguinidade. Tanto é que ele sugere a exclusão do doador de gametas em situações que ele já tenha contribuído para o nascimento de 2 crianças, pelo menos, de sexo oposto, de uma mesma área, já com o intuito de diminuir essa probabilidade. Além disso, também abordamos no nosso livro a parte de epigenética. A epigenética, ela é fantástica. Ela não acomete alterações estruturais, digamos assim, na sequência de genes, mas por meio de reações químicas, como enovelamento de histonas, metilação, ela pode fazer com que alguns genes sejam expressos, ou seja, virem proteína e, consequentemente, características, e outras não. Só que os fatores ambientais têm muita interferência nisso. E tem uns artigos fantásticos na internet que a gente pode considerar. Vou citar apenas um que eu achei extremamente interessante, que foi um estudo genético, onde foram abordados efeitos marcantes, né, da vida dos pais que participaram do Holocausto em meados da Segunda Guerra Mundial e viram que os filhos teriam propensão de desenvolver depressão e ansiedade. Imagina agora essa carga genética desconhecida de você utilizando um sêmen proveniente de um banco online. Então, além desses pilares de infecção, saúde, genética, a gente também abordou no livro a parte de questionamentos sobre a origem, ou seja, a causa da infertilidade. Porque o que acontece? O pressuposto dessas famílias, né, que tentam esse tipo de técnica, digamos assim, claro que é a realização de um sonho em um custo reduzido, mesmo correndo todos esses riscos. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: quem garante que essa infertilidade é masculina? Então, a necessidade de um acompanhamento médico para distinguir primeiro se essa infertilidade é masculina, se for,
A princípio, essa técnica vai auxiliar, mas pode ser de ambos ou exclusivamente materna, né? Existem várias causas da infertilidade feminina, distúrbios ovarianos, hormonais, como já foi dito na palestra do Dr. Colucci, endometriose, ovário policístico, obesidade. Então, de uma maneira geral, nós abordamos esses assuntos da saúde nesse livro. Então, uma leitura bem didática, bem gostosa de ler. E eu convido a todos os presentes, né? A gente deixou o acesso livre dos links para que vocês possam baixar a obra e se deliciar e se informar com esse assunto tão polêmico, tão inovador, e que eu espero que a gente possa dar contribuições significativas com esse trabalho e com futuros também, tá? Dando continuidade à nossa discussão, eu vou chamar o professor João, pedir que ele se apresente, né, antes de fazer a sua explanação. Obrigado, Patrícia. Eu não vou me alongar muito, né? Me apresentar, vou dizer que eu sou professor da UENF, que eu sou bioeticista, né? Conheço a Ilde há algum tempinho, Patrícia um pouco mais, eu não posso falar por uma questão, né? Você sabe, desde o tempo de Darcy Ribeiro na UENF, né, Patrícia? Verdade. Tem algumas histórias que eu não posso contar. Foi ontem. Mas, como bioeticista, eu estou muito feliz em participar dessa obra, porque justamente por causa do seu caráter, né, transdisciplinar. E a gente vê aqui nessa banca, a gente reunindo pessoas da Faculdade de Medicina de Campos, pessoas da UNIG, né, pessoas de várias universidades, de várias instituições, perdão, da nossa região, trabalhando diferentes aspectos desses temas, né, e analisando diferentes fatores de vulnerabilidade dos tentantes, dos profissionais, né, das pessoas, principalmente das pessoas geradas por esse tipo de procedimento. A gente viu, como o professor Francisco mostrou bem, questões médicas, né, que às vezes não são da nossa alçada, né, como bioeticista ou como bióloga, mas que a gente tem que compreender bem para entender o todo dessa questão, questões jurídicas, né? E a Patrícia fez uma explanação muito boa sobre o livro, mas o que eu vou dizer aqui de principal, e eu acho fundamental a gente falar isso, é com relação à professora Ilde, que infelizmente está tendo, né, problemas técnicos terríveis lá em Itaperuna, chuva de granizo, queda de granizo, queda de internet, mas a gente não estaria aqui se não fosse a iniciativa sempre heróica da professora Ilde, né, que é uma pessoa excepcional por vários motivos, né, que tem um fôlego científico fantástico, né, sempre na busca de novos conhecimentos, e eu acho que nessa banca, infelizmente, ela não está aqui por questões técnicas, e é justamente a pessoa que não poderia faltar, e eu desejaria, né, colocar a Ilde o meu agradecimento, a minha admiração pela pessoa que você é e por tudo que você tem proporcionado a nós. Eu não vou me alongar, né? Principalmente eu vou pedir desculpas, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu estou na abertura do nosso Congresso de Bioética, mas eu gostaria, antes de tudo, agradecer a Ilde e agradecer a todos por trazerem essa discussão bioética tão fundamental para a nossa região, né? Para alunos, principalmente, de medicina, de direito, né? Pessoas, biólogos, pessoas da área médica, enfim, né? E tenho também muito orgulho de estar aqui com a Carla Mello, minha orientanda de mestrado. Na verdade, eu e a Ilde orientamos, né? Eu como orientador, ela como orientadora, que já veio na sua graduação pela orientação da Ilde, que fez um trabalho magnífico com relação a esse tema, né? Então, eu me despeço com os meus agradecimentos. Eu acho que a parte, né, mais técnica, a Carla vai poder falar um pouquinho,
E, Hilde, eu sei que você, infelizmente, não pôde estar aqui, mas esse momento é seu. Tá? Sou muito grato a você pela parceria, pela sua dedicação e por tudo de bom que você tem trazido, não só a mim, mas como a todas as pessoas que estão aqui e a bioética da nossa região, que é tão fundamental na formação desses profissionais de amanhã. E peço também a vocês que acompanhem, né, o nosso congresso, que se inicia às 18 horas, né, o primeiro congresso de bioética do Norte Fluminense. E obrigado a todos. Tá? Obrigado pela atenção. Patrícia. Gostaria de agradecer ao professor João e convidar o professor Isaías, que é o nosso médico geneticista, que faça a sua apresentação e seus comentários pelo tema, e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em participar, fazendo o prefácio do nosso livro. E muito feliz e encarei como uma tarefa árdua escrever o prefácio, mas foi com muita satisfação e com muito prazer que eu fiz isso, que eu escrevi esse prefácio. E eu queria agradecer a Hilde, a Patrícia, ao João, parabenizá-los pelo livro, que eu acho que vai estar excelente. E o principal aspecto que eu achei do livro é a carência pelo meu conhecimento, é a primeira obra, é o primeiro estudo sério e sistematizado sobre a inseminação caseira. E esse tema, então, atualmente, ele está provocando uma inquietação, digamos, na comunidade científica, pelo número de adeptos e pela prática que está ocorrendo da inseminação caseira. Eu queria agradecer também ao professor Francisco por tão em cima da hora ter aceitado o convite e proferido essa excelente, brilhante palestra. E que a minha ideia era o seguinte, que a plateia que está assistindo aqui fizesse agora uma comparação. O Francisco falou muito bem sobre a fertilização in vitro, os conceitos, as etapas, o procedimento, como é feito. E o próprio leitor, o próprio cliente, assistente aqui deste evento, pode tirar suas conclusões quando comparar com a inseminação caseira, que a Patrícia fez um resumo muito bom, e eu acho que ela fez um resumo tão bom que, de repente, você já tem uma ideia bem precisa do que é o livro. No prefácio, eu começo dizendo que a procriação é a força mais poderosa da natureza. Realmente, a natureza parece que o objetivo maior dela, principal, único, é procriar. Então, a espécie precisa ser mantida. E o conceito de felicidade vem do latim felix, que também quer dizer fértil. Então, felicidade é sinônimo de fertilidade. Então, para as pessoas que não têm fertilidade, eles não alcançariam uma felicidade completa. E aí existe a inseminação, a fertilização in vitro, a reprodução assistida, como o Francisco colocou, e agora surgindo, explodindo, né, a inseminação caseira, que a Hilde falou que a principal vantagem é o preço. Eu diria que talvez seja a única, mas será que os riscos compensam essa vantagem financeira? Então, muitas vezes, aquele ditado popular que o barato sai caro, né? Então, as implicações da inseminação caseira são grandes e esse tema precisa ser abordado, precisa ser discutido e precisa ser estudado. E aí veio esta obra para cumprir esta tarefa. A Patrícia comentou sobre os aspectos genéticos envolvidos na inseminação caseira. Então, é um procedimento muito simples que você só precisa de uma seringa de 10 ml, um recipiente para coletar o espermatozoide e talvez uma sonda, quer dizer, não precisa de mais nada.
Mas isso, o procedimento, a rotina que está sendo realizada agora, com doadores até anônimos ou de banco de esperma, sem nenhum critério de seleção, a gente sabe que tem milhões de aspectos envolvidos. Por exemplo, o homem, a partir dos 55 anos, ou até a partir dos 50 anos, ele é considerado pai velho, entre aspas, e aumenta a predisposição para mutações novas em doenças autossômicas dominantes. Então, é muito comum, não tem na família aquela doença, e a criança nasce com uma doença autossômica dominante, como as síndromes de crânio-sinostose, como a acondroplasia. Então, isso é um risco que pode aumentar. Outro risco são as doenças do imprint genético, que também aumenta, inclusive também na fertilização in vitro. Recentemente, eu vi um artigo que eu achei muito interessante. A gente sabe que o álcool só prejudica o feto quando a mãe bebe, certo? Se a mãe, durante a gravidez, bebeu, a alcoolemia da mãe é igual à fetal. Então, o cérebro fetal imaturo vai sofrer danos e a criança pode nascer com uma síndrome alcoólica fetal. Recentemente surgiu um artigo que é bem interessante, que o pai que bebe também, o pai bebum também, ele pode, pelo espermatozoide e por alterações epigenéticas, produzir microcefalia na criança. Então, vejam só, a mãe pega um esperma de um doador que não sabe quem é. Provavelmente essa pessoa bebe, né? E aí os riscos de microcefalia. Então, além daqueles riscos que Patrícia falou, de infecções, das DSTs, né? Então, é uma problemática que eu acho que vai surgir. Eu fiz uma pesquisa hoje no Google, coloquei inseminação caseira, 71 mil títulos. No PubMed, tem pouca coisa. No PubMed, literatura científica, tem 129 citações. 127, exatamente. Só que, se você for olhar, o que tem inseminação caseira, coloquei o título em inglês, é muito pouco, menos de 10% desses 127. Então, no PubMed, que é o principal banco de dados de publicações científicas, nós temos somente uma dúzia de referências, e muito específica. Então, realmente, a obra da Hilde, da Patrícia e do João veio suprir essa lacuna, veio iniciar uma abordagem sobre uma temática que pode se tornar um problema de saúde muito sério. E o que eu acho o mérito do livro é uma abordagem que envolve aspectos médicos, genéticos, legais, jurídicos, filosóficos, psicológicos. Então, é uma obra que envolve o que os próprios autores falaram de uma inter e transdisciplinaridade sobre esta temática. Então, eu acho que eu já falei o suficiente, gostaria de agradecer novamente a Hilde, a Patrícia e a João, agradecer ao Francisco pela brilhante, e eu acho que foi muito bom a gente ter a palestra do Francisco, o resumo do livro da Patrícia, e o leitor tira suas conclusões e faz suas comparações. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutor Isaías, pela sua parceria já de alguns anos. E agora eu gostaria que a Carla se apresentasse e desse umas palavrinhas para a gente sobre a obra. Boa tarde a todos. Muito bom estar participando, muito bom ver essa obra finalmente pronta e já no mercado para as pessoas poderem se informar um pouco mais sobre a inseminação caseira, que apesar de ser um tema assim, muito novo, que vem ganhando relevância a partir de 2018, é muito preocupante devido às inúmeras consequências e o grande número de adeptos. Como a doutora Patrícia já falou, no Facebook é possível que a gente encontre alguns grupos que são específicos para essa temática, que são os bancos de sêmen online. O maior grupo que eu encontrei na minha pesquisa tem aproximadamente 46 mil adeptos, e esse número não para de crescer. E são pessoas que constantemente buscam por mais informações e
eu pude perceber na minha pesquisa, eu sou mestranda do programa de cognição e linguagem e orientanda do professor João e da professora Ildelisa, como já foi falado. A gente pode perceber que as pessoas estão começando a ficar receosas por esse procedimento, porque agora elas conseguem enxergar as consequências. Porque quanto maior o número de informações que é passada para elas, mais elas estão podendo tomar as suas próprias decisões e perceber as consequências. Porque, além das inúmeras consequências na esfera médica, as jurídicas também não ficam atrás. A principal delas é a inobservância do anonimato. O Conselho Federal de Medicina determina que nos procedimentos medicamente assistidos é necessário resguardar o anonimato. Por quê? Já é uma questão tão frágil, tão delicada, que sem essa inobservância haveriam questões jurídicas por disputa de guarda, de herança e inúmeras outras coisas que seriam de difícil resolução. Agora, quando a gente, em contrapartida, compara com a inseminação caseira, que é um procedimento que, apesar de não ser ilegal, não é um procedimento ilegal, as pessoas que optam pelo procedimento não estão incorrendo em nenhum crime a princípio, mas também não possui qualquer respaldo jurídico, o que não resguarda nem a tentante, nem o doador e muito menos a criança. A Constituição, com a legislação como um todo, sempre diz que não pode haver distinção entre os filhos nascidos ou não da união, do casamento, ou de uma união estável, ou de um breve relacionamento. Então, é possível que essa criança, oriunda da inseminação caseira, venha amanhã ou depois querer ter a sua filiação reconhecida com o doador. E dessas questões vão originar várias outras questões, como questões de guarda, alimentos, questões sucessórias, questões previdenciárias. E o ordenamento jurídico, infelizmente, não vai estar preparado para isso, porque os juízes vão ter que recorrer a analogias, a princípios, a costumes para decidir essas questões. Então, pode ser que a gente tenha uma insegurança jurídica, porque se a gente não tem uma lei que vai reger sobre o assunto, o juiz vai decidir por princípios e analogias, pode ser que a gente tenha decisões diferentes. Atualmente, quando a gente fala de inseminação caseira no âmbito jurídico, o nosso principal problema é em relação ao registro dessas crianças. Então, já começa, logo que a criança nasce, já começa o problema jurídico. Porque os casais homoafetivos que optam pelos procedimentos, quando eles fazem o procedimento medicamente assistidos, eles podem, em posse de um documento que a clínica disponibiliza para eles, registrarem a criança direto no cartório. A inseminação caseira, por não ter qualquer respaldo, é necessário que eles entrem com uma ação judicial e solicitem no judiciário que seja realizado esse registro da criança com 2 pais ou com 2 mães. O que também é um problema, porque muitas das vezes os casais, quando começaram a realizar o procedimento, ficaram com a criança vários dias sem registro, porque não conseguiam ou tinham que esperar as decisões que muitas das vezes são demoradas no judiciário. Então, a gente pode perceber que foi como o doutor Isaías falou, às vezes é o barato que sai caro, às vezes eles economizam no procedimento, mas acabam gastando com advogados ou com procedimentos médicos. Então, é uma questão que precisa, sim, ser observada em todos os âmbitos e eu acredito que a informação seja a principal e a melhor ferramenta para eles tomarem uma decisão segura. Eles optam pelo fazer o procedimento, porque é a realização do sonho parental, a realização do sonho de ser pai ou de ser mãe, mas é preciso também pensar nessas consequências. Quais são as consequências que vão vir? E, principalmente, proteger a parte mais frágil nessa questão, que é a criança. Porque o doador, ele sabe as consequências que podem vir a ocorrer, a mulher da mesma forma, mas a criança é a parte vulnerável, porque ela não tem escolha. Ela vai nascer de um procedimento sem regulamentação e ela vai ser a maior prejudicada pelas consequências médicas ou jurídicas desse procedimento. Então, assim, é só uma breve explanação, só falando um pouco sobre o que é esse procedimento e essas consequências na esfera jurídica. Vocês podem ver as inúmeras consequências, tanto que foi necessário fazer 2 volumes para falar apenas dessas principais consequências, mas ainda existem muitas outras questões que envolvem o banco de sêmen online, as questões médicas e questões jurídicas, e esse verdadeiro imbróglio judicial que pode prejudicar muito a vida das tentantes, dos doadores e da própria criança. Eu gostaria de agradecer. A gente que agradece, Carla, que você tenha um futuro brilhante na ciência, porque realmente contribui demais e faz o diferencial em nossas vidas. Queria falar agora um pouquinho com a Thaís,
que é a aluna PIC foi a aluna PIC desse nosso trabalho. Pode falar, fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou a Thaís Anon, bolsista do projeto de iniciação científica Análise Interdisciplinar da Inseminação Caseira, Desafios Bioéticos, Jurídicos e Risco à Saúde da Mulher e da Criança. No final do ano de 2021, no momento que a professora Hilda Elisa me apresentou o tema, eu pude observar a importância de abordar estudos que referem a um procedimento informal e econômico que tem sido muito adepto a muitas mulheres, né? Com grande possibilidade, a gente pode observar as probabilidades de risco, a transmissão de DSTs, grandes enfermidades, né, como sífilis, HIV, hepatite, né? Uma vez em que todas as mulheres que adeptam a esse procedimento não exigem e não realizam exames antes do procedimento ser feito, né, como foi dito hoje, e até mesmo a ausência de conhecimento a respeito da genética do doador do sêmen, né, escolhido pelo casal, podendo expor não só a criança, não só eles, mas toda a família do receptor a possíveis comorbidades e mutações genéticas, né? Bem como preocupação que a gente tem também é o futuro, um relacionamento entre irmãos, que a gente não tem esse controle, né, devido à inseminação caseira, a gente não tem esse controle, e futuramente irmãos se relacionarem e também terem filhos, o que isso pode causar, né? Então, assim, é um projeto muito interessante, que vale a pena aí dar uma lidinha nos nossos 2 volumes aí, e gostaria de agradecer a todos os envolvidos aí no projeto e na obra da inseminação caseira. Muito obrigada, Thaís. Alguém gostaria de abrir para as perguntas? Se alguém tem alguma pergunta sobre o tema, alguma curiosidade, gostaria de fazer alguma colocação? Patrícia, você falou até, comentou que eu não cheguei a comentar na minha fala sobre a consanguinidade. Então, por exemplo, um casal normal, jovem, digamos, o rapaz jovem sem nenhum antecedente de doença familiar, moça jovem sem nenhum antecedente, saudáveis e com saúde bem rígidas. O risco de ter um problema, de ter um filho com uma doença genética é de 3 a 5%. Esse risco é o padrão dos humanos do planeta Terra. Não existe um risco de 2%, por exemplo. O risco padrão. Se eles são, digamos, são nas mesmas condições, se eles são primos, então, jovens, saudáveis, 2 primos que estão apaixonados, querem casar e ter filhos. O risco dobra, vai para 4 a 6%. Mas é importante ter em mente que um casal de primos de primeiro grau tem um risco de ter um filho com uma doença genética no máximo 6%. Então, ele tem 94%, no mínimo, de chance de ter um filho normal. Isso é importante. E a consanguinidade só aumenta o risco para as doenças autossômicas recessivas. Porque no recessivo, os pais são heterozigotos, tem um alelo mutante e um selvagem, e um normal. O pai e a mãe. Então, o filho vai ganhar os 2 alelos mutantes para poder ser afetado. Então, nós temos, em média, 10 genes mutantes para uma doença recessiva e a gente é normal. Agora, se minha esposa também coincidir os meus 10 com o 10 dela, aí eu vou ter um filho afetado. Normalmente, quando o casamento você se conhece aleatoriamente, não causa, dificilmente vai combinar. Mas se for parente, aumenta a chance de combinar dois genes mutantes e ter um filho afetado. Então, às vezes, nesses bancos, pode ser uma consanguinidade até mais próxima do que primos de primeiro grau.
E isso aumenta, quanto maior o grau de parentesco, maior a chance de coincidir genes mutantes autossômicos recessivos, que vai produzir filhos afetados com uma doença autossômica recessiva. Só para complementar esse comentário. Agora, se ninguém, eu queria perguntar ao Francisco se ele, na vida, ele lida com isso, trabalha com isso, se ele já teve, o que ele está achando da inseminação caseira e se ele já encontrou muitas complicações resultantes disso, que termina indo para um médico, né? Quando complica, aí vai para o médico, né? Qual é, assim, o que ele já vivenciou sobre isso? Olha, Isaías, isso eu ainda não estive com uma paciente que tem algum produto oriundo de inseminação caseira. Eu estou tendo muito contato com esse tema, mas é na vigilância sanitária. Eu faço parte do grupo da vigilância estadual, dentro da área de reprodução. É uma preocupação muito grande da Anvisa, Brasília, com esse contexto. Por isso, quando eu falei aí dei até o exemplo do sêmen hoje, que eu fiz um laudo, a palavra hoje é rastreabilidade genética. A gente tem, hoje, a reprodução humana é uma das coisas mais bem controladas hoje no país, você pode ter certeza disso. Quando o espermatozoide entra num óvulo, num ambiente controlado, ele já cria um código que já prende o CPF dos progenitores, quer dizer, aquilo fica atrelado juridicamente dentro de uma responsabilidade jurídica e vai terminar até numa certidão de nascimento. Então, isso é importantíssimo a gente ter o acesso a serviços que têm esse tipo, se dispõe a esse tipo de fiscalização por segurança. Quando você passa para essa questão caseira, é justamente tudo que vocês estão abordando aí, tanto do lado médico como do lado jurídico, como a doutora Carla falou muito bem, é exatamente esse o medo que existe desse novo sem uma regulamentação muito explícita, né? Então, essa preocupação é real, essa rastreabilidade, quer dizer, da onde que veio, para onde que vai, quem é o responsável, para ter acesso ao banco. Esse banco também tem que ser certificado, ele tem que cumprir algumas normas que são importantíssimas, ele tem que ter o rastreio demográfico das amostras de sêmen, não pode ter 1 ou 2 filhos dentro de uma área geográfica com mais de 1 milhão de habitantes, isso tem que ser muito controlado, é prestado conta ao governo de todos os doadores que estão dentro de uma unidade dessa. Então, não é um processo simples, simples coleta de uma amostra num banco, existe uma coisa muito maior por trás que dá essa segurança biológica e jurídica, porque quando tem um doador nesse ambiente, parte do pressuposto de toda essa preocupação que a doutora Carla falou, ele abre mão no momento que ele doa de forma de documento que está previsto na Constituição do nosso país. Então, a preocupação hoje é rastreabilidade. E essa experiência aí da Anvisa, eu posso passar para você, isso está na ordem do dia e também fomentado por essas práticas de reprodução, de inseminação caseira. Eu acho até, Patrícia, que tem um viés aí na inseminação caseira, que é a nossa dificuldade no país de acesso aos tratamentos da infertilidade, a dificuldade de acesso público, né? Os dados aí da Sociedade de Reprodução no Brasil apontam que somente 1% das pacientes dos casais inférteis no Brasil têm acesso a tratamentos de fertilidade. Quer dizer, nós temos praticamente todos, quase todos, não têm acesso ao tratamento e o principal empecilho é o financeiro. Então, isso fomenta também esse tipo de prática que não tem essa segurança toda que vocês falaram. Ok? Eu acho que eu não sei se eu te respondi, Isaías, mas eu tenho que comentar da vigilância, porque é uma preocupação crescente, não só da vigilância, como da sociedade brasileira. Perfeito, perfeito. Respondeu totalmente. É que tem uma coisa nova, né? Então,
A coisa está surgindo, né? E está virando uma coisa muito grande, né? Entendeu? Esse número de adeptos no WhatsApp e no Facebook é surpreendente. Né? Sim. É assustador, né? Eu vi no Google, tem gente oferecendo o que faz, quer dizer, assim, já divulgando explicitamente, quer dizer, cadê? E eles usam como propaganda, olha, eu já participei de 40, 50, mostra foto, e aí eles conversam entre si, uma coisa assim, bem... Francisco, eu acho que eu vou montar uma clínica de fertilização caseira. Fertilização caseira, né? Simples, né? Com parecer de genética antes. Com aconselhamento genético, né, doutor? Aconselhamento genético, disseminação caseira com aconselhamento. Com aconselhamento genético. Diferenciada. Depois a polícia. Depois Brincadeira. Mais alguma pergunta, algum comentário? Estou vendo aqui que a nossa professora Idelisa conseguiu entrar. Então, eu já vou passar a palavra para ela para fazer o encerramento, para podermos fechar com chave de ouro o nosso evento e agradecer mais uma vez a presença de todos, a disponibilidade, recebendo várias mensagens aqui pelo YouTube, as pessoas também agradecendo pela relevância do tema e pelo conhecimento compartilhado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora. E a Delisa está com a palavra. Chegou para o grande final. A gente fica realmente muito feliz. Estão me ouvindo bem? Sim. Bem? Que ótimo. Sim. Custei a conseguir ingressar novamente. A gente fica muito feliz com as palavras, né, de pessoas palavras abalizadoras, palavras experientes, né, palavras técnicas, né, de pessoas como o doutor Isaías, doutor Francisco, doutora Patrícia, que também já, né, tem orientado conosco esses estudos, e a gente fica realmente contente de ver tantas pessoas envolvidas. A gente sabe que o que a gente tem aqui não é um estudo de cunho econômico, jamais, principalmente porque a gente já disponibilizou as obras gratuitamente. A nossa grande a questão da conscientização, para nós, é o grande momento, é o grande objetivo desse encontro, dessa obra. Por isso que ela não tem nenhum lucro para nós. Ao contrário, os autores financiaram esta obra para que a gente possa disponibilizar para a sociedade de forma gratuita nesses links. Baixem, gente, as obras, todos que estão nos assistindo, multipliquem, coloquem nos seus perfis, porque ela é tão somente informativa. Então, a gente fica feliz por estar aqui alcançando esse objetivo, desse estudo aqui, nesse momento, com pessoas que realmente conhecem a temática e que se disponibilizaram com toda a liberalidade, né, Patrícia, para estarem aqui conosco, compartilhando. A Carla deve ter aproveitado muito, né, Carla? Porque a pesquisa dela tem toda essa engrenagem, e a Thaís também deve ter aprendido muita coisa nesse momento, e a gente aprende, gente, nós aprendemos a todo momento, e graças a Deus que nós estamos abertos a aprender, né, nós precisamos aprender. Então, a minha palavra é só gratidão, gratidão a Deus e a cada um que está aqui, sem esquecer da Deise que está lá, ó, Deise, aquele abraço, muito obrigada por tudo, sempre. A Deise é aquela pessoa que a gente chama a toda hora e que ela está sempre bem-humorada, sempre atenta, sempre ligada. Muito obrigada, Deise. E a nossa gratidão a cada um dos autores. Muito obrigada por vocês terem, pela confiança no nosso trabalho, por estarem conosco, por terem levado a efeito uma pesquisa séria. E professor Isaías e professor Francisco, nós nos colocamos à disposição para repassarem essas informações, caso desejem, para qualquer situação que a gente seja lembrado futuramente, nós estamos aqui, e a nossa gratidão
a ambos por estarem conosco nesse evento, mais uma vez. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Deus abençoe a todos, que Deus continue conosco nessa tarefa. Muito obrigado. Muito obrigada por mais esse desafio. Obrigada. Parabéns a todos. Agradecemos. E mais uma vez, desculpem-me aí a internet, que realmente eu fiquei sem internet em casa. A internet de casa eu não consegui resgatar até agora, depois da chuva de granizo. Mas foi ótimo, deu tudo certo. Graças a Deus. Obrigada.